Bom dia, meu povo, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma semana de devocionais. É uma honra para mim poder estar com vocês nessa fria manhã de segunda-feira, mas que Deus esteja aquecendo a sua vida, que Deus esteja alimentando, fortalecendo a sua fé, para que cada passo da sua jornada seja cheio de paz, de alegria e de contentamento. Tá bom? Quero parabenizar os aniversariantes de hoje. Ontem nós não tivemos oficialmente aniversariantes, né? Então hoje nós temos a Benigna de Souza Foli, o Hudson Machado Cândido, a Isabela Lima Sepúlveda e o Pedro Paulo de Souza. A todos esses as nossas felicitações. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que a cada dia vocês possam desfrutar da alegria, das bênçãos que a presença de Deus traz. Parabéns, muitas felicidades no dia de hoje. Esses são os votos da primeira igreja para vocês. Queridos, as mensagens dos cultos da nossa igreja, vocês podem acompanhar pelo podcast, tá? Temos compartilhado algumas mensagens. Tenho certeza que se você não ouviu, você pode ter acesso e gostar muito. São mensagens que têm abençoado muitas vidas, que têm trazido luz, esclarecimento e conforto, né? Nesse tempo de muitas dificuldades. Não apenas dificuldades fora da gente, né, no que diz respeito aos riscos da pandemia, mas também desafios internamente, né, como lidar com as circunstâncias da vida que nesse isolamento elas cresceram, né, ou ganharam um novo significado. Então no podcast você pode ter acesso a essas mensagens e desfrutar, né, da palavra de Deus, que ela seja ministrada ao seu coração e que abençoe muito a sua vida, tá bom? No nosso devocional nessa semana nós continuaremos na abordagem do livro de Apocalipse, lembrando que o objetivo maior é encontrarmos paz, conforto e termos as nossas esperanças renovadas pela fé no Senhor. O texto de hoje está em Apocalipse, capítulo 11, versículos 3 a 12. É um texto longo, mas eu gostaria que você estivesse ouvindo atentamente essa leitura e, quem sabe, talvez você esteja aí na sua casa, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar, tá bom? O texto fala dos mártires no mundo, como eles sofrem, como eles padecem, como eles vencem, tá? Eu enviarei as minhas duas testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas duas testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Têm autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Têm autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas quantas vezes quiserem. Quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará. E os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos e línguas e raças olharão para esses dois corpos e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas duas testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses dois profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois desses 3 dias e meio,
O sopro da vida veio de Deus e entrou neles. E eles se levantaram, e todas as pessoas que viram e ficaram com um medo terrível. Ai, os dois profetas ouviram a sua voz forte que vinha do céu e lhe diziam: subam aqui. Enquanto seus inimigos olhavam, as duas testemunhas subiram ao céu numa nuvem. Queridos, esse texto fala dos mártires. E se eu fosse colocar um título nessa reflexão, eu colocaria o seguinte: o mundo precisa de mártires. O mundo precisa de mártires porque os mártires são pessoas que sofrem por causa da sua fé. E esse sofrimento pode levá-los até mesmo à morte. Embora hoje em dia existam muitas igrejas, isso não significa que não estamos vivendo tempos de oposição à fé, de perseguição à fé. Pode ser que ela ainda esteja velada, mas a Bíblia diz que no futuro ela vai aumentar, vai se tornar pública e vai ser uma perseguição implacável, a ponto dos mártires terem que dar a sua própria vida. Mas o mundo precisa de mártires porque sem eles o mundo não conhecerá a Deus. O mundo não terá acesso ao Pai. São os mártires que levam a mensagem. Por isso, os mártires, eles mantêm vivos as duas testemunhas. Que duas testemunhas são essas? São a palavra de Deus e o testemunho cristão. Através dos mártires, a palavra de Deus continua viva e firme. Através dos mártires, o testemunho cristão continua forte e poderoso. Como o texto bíblico diz, as duas testemunhas são poderosas, são mais poderosas do que todo o império do mal. Isso significa que, apesar da perseguição, do sofrimento dos mártires, apesar da iminente morte, o poder da palavra de Deus e o poder do testemunho cristão é muito maior do que o império da maldade. Porém, o que a Bíblia diz é que o império da maldade vai prevalecer por um tempo. Ele vai ser implacável e os mártires pagarão com as suas próprias vidas. E quando todos os mártires morrerem, sabe o que vai acontecer? A palavra de Deus e o testemunho cristão também se apagarão sobre a face da terra. Mas aí vem a palavra de Jesus. E o texto mostra que a palavra de Jesus irá ressuscitar esses mártires. E quando esses mártires forem ressuscitados, isso será a sua vitória sobre a morte. E quando eles ressuscitarem, o nosso Senhor não vai permitir que eles continuem sobre a terra sofrendo, mas vai recolhê-los para o paraíso, para a sua casa, onde com eles reinarão para todo sempre. Isso significa que na vida nós teremos sofrimentos. Também teremos sofrimentos por causa da nossa fé. A fé não nos trará uma vida fácil, não. Talvez tenhamos que pagar um preço, tenhamos que renunciar até mesmo à própria vida. Mas a nossa vitória está lá no final, onde nós receberemos a vida eterna do nosso Senhor e seremos recolhidos para a sua presença. Por isso, por mais que seja difícil, por mais que o preço seja alto, eu quero encorajar você a manter a sua fé pura, manter a sua fé viva, manter a sua fé firme, porque você é um mártir dos dias de hoje. Através de você, a palavra de Deus e o testemunho cristão continuam poderosos, continuam vencendo o império da maldade. Através de você, nesse mundo, as pessoas podem conhecer o Pai e a vida abundante no seu reino que Ele prometeu. Continue firme na sua fé,
continue sendo um missionário, continue sendo uma evangelista. E que Deus abençoe para que a sua lâmpada possa sempre brilhar e levar a esse mundo a esperança. Amém? Vamos orar? Pai Santo, ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra de encorajamento, que apesar dos sofrimentos, ó Deus, naturais e sobrenaturais, o Senhor tem nos guardado. Te pedimos que o Senhor use nossas vidas, ó Deus, para levar salvação e esperança para esse mundo. Ó Deus, quantas pessoas estão com medo da morte, com medo do futuro, do que vai acontecer. Quantas pessoas, ó Deus, estão inseguras diante de tanta maldade que nos acontece. Te pedimos que elas possam conhecer a Tua palavra, possam conhecer o testemunho cristão verdadeiro, ó Deus. Porque quando elas conhecerem estas duas testemunhas, elas conhecerão o poder do Senhor, capaz de vencer qualquer maldade. Ó Deus, nos dê esperança, nos dê tranquilidade a Tua paz, ó Deus. Nos dê força para enfrentarmos todas as dificuldades, ó Deus. E quando a morte vier, o Senhor possa trazer-nos de volta à vida para nos recolher consigo no paraíso, na eternidade. Ó Deus, nos guarde e use a Tua igreja, use Teus discípulos e as Tuas discípulas dos dias de hoje, para serem fiéis baluartes, ó Deus, e colunas da verdade libertadora. Nós entregamos o nosso dia, nossa vida espiritual nas Tuas mãos. Nos guarde, nos proteja. É em nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Estamos chegando ao final do nosso devocional. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe, para que outras pessoas também tenham acesso. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia de paz e de tranquilidade. E até amanhã às 9, com mais um devocional, se o nosso Senhor permitir.